Entrevistas é um módulo do nosso curso de comunicação e oratória. Embora nós vamos ver que você pode também fazer esse módulo sobre entrevistas dentro do nosso curso maior, que é a comunicação oratória, pode fazer ele de uma forma isolada. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e para mim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Comunicação e oratória, ou um modo independente. Esse assunto, ele é aplicado a vários cursos do professor Calazans. Então, eu aproveito esse curso, insiro, por exemplo, no curso de Ciências Políticas, de Comunicação Oratória para professores, para colaboradores de gerentes. Então, é um curso muito interessante e tem se valido, né? Hoje nós temos, eu vou, durante o meu curso aqui, apresentar várias situações delicadíssimas pelas quais muitos profissionais passaram, tendo consequências, às vezes, desastrosas. E também eu tenho um curso de gerenciamento de crise. Imagine uma catástrofe, uma anormalidade de uma empresa, um acidente aéreo, por exemplo, que é uma concepção que eu tenho trabalhado bastante, ou não precisa ser necessariamente um acidente, uma anormalidade, uma catástrofe, mas muitas vezes representantes de empresas precisam se manifestar publicamente para a mídia em geral. E a comunicação dentro do gerenciamento de crises torna-se essencial. E, infelizmente, vemos pessoas se comprometerem, pois não conhecem fundamentos e princípios da comunicação e nem da entrevista. E aí, nós temos, a título de exemplo, vários profissionais que podem estar envolvidos com uma situação como essa, gerentes, diretores ou até mesmo colaboradores. Isso mesmo, já vimos colaboradores dando entrevistas e comprometerem a si mesmo como pessoa física ou até mesmo como pessoa jurídica, comprometendo a empresa pelas quais as quais ele representa. E no cenário brasileiro, não só brasileiro, mas no Brasil, nós temos visto também políticos. Há campanhas eleitorais que os políticos gastam mais tempo explicando o que eles falaram do que propriamente apresentando o projeto, plano de governo. E nós vamos ver, e uns e outros até mesmo se comprometendo a própria carreira política, porque em uma determinada entrevista falou o que não deveria falar ou da maneira que deveria falar. Então, eu estou trabalhando a título de exemplo, mas político é uma atividade que fica muito exposta à entrevista, né? E podendo aí ter consequências também desastrosas. E quando um colaborador, um gerente, um diretor, um político ou qualquer profissional que precise representar o que ele fala e como ele fala pode, nós vamos ver ao longo do nosso curso, pode sim resultar em responsabilidade civil, que diretamente que e resumidamente refere-se à indenização, né, grana, né, dinheiro, a penal, né, muito relacionado com a pessoa, dependendo do que a pessoa fala, como ela fala contra quem ela fala pode responder por crimes, nós vamos ver a injúria, difamação, calúnia, e até mesmo administrativo. Administrativamente, principalmente funcionários públicos, né, podem também responder administrativamente. E dependendo da empresa, empresa de origem privada, também o funcionário, o colaborador, aquele que respondeu de uma forma equivocada, desastrosa, fora da conveniência e fora da oportunidade, pode também responder nesta esfera. Então, nós precisamos entender o que é uma entrevista, né? E, ao conceder entrevista, precisamos avaliar
o critério da oportunidade e da conveniência. É muito comum, em se tratando de gerenciamento de crise, né, uma empresa está passando por uma crise, seja qual for, crise financeira, administrativa, crise na esfera criminal, ou às vezes uma anormalidade e que precisa dar satisfação à sociedade, muitos se negam, e nós vamos orientar que não é um bom resultado, não dá um bom resultado quando uma empresa se nega a prestar satisfação à sociedade, principalmente quando, ainda que seja privado, uma determinada empresa, uma determinada instituição presta serviço público para a população. Nós entendemos que não é a melhor saída, não é a melhor solução a empresa, a instituição, que sei lá, que estiver envolvido, se omitir, tá? E é claro que ela tem que se fazer, apresentar, representar no momento certo, da maneira certa, pois a omissão pode acarretar outros prejuízos que nós vamos ver. E a conveniência. É conveniente falar o que agora, né? Então, nós vemos, eu repito, trabalho na área, uma das áreas que eu trabalho é aviação, e às vezes ocorre um acidente aéreo. Então, ficou comprovado, filmado, câmeras filmaram uma aeronave caindo. Então, não tem mais ou muito o que falar em relação a determinada acidente, a não ser os fatos. É realmente a nossa empresa, no dia 10 de agosto, no dia 10 de abril de 2023, passou por um acidente e estamos colaborando com as autoridades para que sejam dadas as assistências à família e colaborar da melhor forma possível com as investigações. Não tenho que falar sobre causas, sobre fatores contribuintes, sobre assumindo ou até mesmo, se pior ainda, né, se eximindo. Então, o que é conveniente falar? Isto é, sim, muito, muito importante. E os tipos de entrevistas que nós vamos ver são as faladas e as escritas. Então, um entrevistador pode se manifestar de várias maneiras. Inclusive, eu, como consultor jurídico, já prestei assistência a um determinado diretor de uma empresa que deu uma entrevista escrita em uma determinada revista e teve ali consequências que não foram nada boas, né? Entrevista falada pode ser por áudio. Hoje nós temos tantas maneiras, né? E nós não sabemos onde é que vai chegar, né? As maneiras de nós falarmos áudio, tem vários tipos diferentes de mídia que produzem mensagem faladas, né? Ou é vídeo também, né? Nós temos YouTube, e nós temos Zap, né? E quantos outros meios. Então, todos esses meios nós podemos expor as nossas opiniões por intermédio de entrevistas e todas elas se encaixam dentro do modelo que possam, sim, resultar uma consequência e é interessante que esses princípios e fundamentos que nós vamos falar seja bem orientado, planejado, né? Entrevista é um pouco diferente. Se eu pegar meu telefone e fazer uma declaração em uma determinada mídia, é uma declaração. Entrevista, ela tem uma pegada um pouco diferente, porque a entrevista pressupõe perguntas, e dependendo de quem faz a pergunta, pode ser um jornalista, um repórter bem intencionado ou não, né? Então, eu posso falar sobre uma catástrofe. A catástrofe ocorrida na região tal, uma região montanhosa, teve um deslizamento, então eu posso, a minha empresa ficava ao pé da montanha e posso explicar ali várias, o que ocorreu, como ocorreu. É uma coisa. Em entrevista, não. A entrevista baseia-se em respostas que devem ser adequadas a perguntas e, muitas vezes, perguntas capciosas, como nós vamos ver. Então, existe uma diferença, uma declaração de uma entrevista. A entrevista, que é o nosso foco maior, o entrevistado precisa se adequar ao tipo de pergunta, tá ok? E vamos ver também, né, entrevistas ao vivo e gravadas. Há diferenças impressionante sobre esses dois tipos de entrevistas que devem seguir
um método, né, um caminho um pouco diferente um do outro, tá bom? É isso que nós vamos ver no nosso curso, além de alguns as aulas estarem no nossas plataformas, muitas aulas ou até mesmo vídeos estarão também no nosso canal do YouTube, do Professor Calazans. Você pode se inscrever e também ativar o sininho, pois vai receber vídeo todas as vezes que nós inserimos um vídeo e vai se familiarizar com esse assunto, ok? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim vai ser um grande prazer encontrá-los nas demais aulas, onde nós vamos descrever muitas coisas importantes. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer. Um abraço e tudo de bom.